O Evangelho de hoje nos mostra algo que frequentemente nos recusamos a enxergar. A verdadeira família de Deus não é formada apenas pelos laços de sangue, mas pela obediência à vontade divina. Por isso, Jesus nos desafia a sair da visão limitada de pertencimento, onde o que nos une são apenas interesses, afinidades. Então nos convida a viver como membros de uma família espiritual guiados pelo amor, pela fé. E muitas vezes resistimos a esse chamado porque seguir a vontade de Deus exige renúncia, humildade, coragem para abandonar o que é confortável. Claro que é mais fácil permanecer fechados em nossos próprios planos do que abrir o coração ao que Deus nos pede. Então o Evangelho de hoje nos leva a refletir. Será que estamos realmente vivendo como irmãos e irmãs, acolhendo os outros com amor incondicional, ou estamos nos fechando em julgamentos e preconceitos? Hoje, a resposta está diante de nós. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 3, versículos do 31 ao 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que para muitos causa até mesmo um estranhamento. Maria, mãe de Jesus, seus parentes próximos, chegam e desejam vê-lo. Mas Jesus responde com uma pergunta desafiadora: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E em seguida declara: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse momento, queridos, não é uma rejeição à sua família de sangue, como até pode parecer, muito pelo contrário. Jesus eleva a compreensão de família para uma dimensão espiritual e também universal, mostrando que o vínculo mais profundo não é o biológico, mas o de comunhão com a vontade de Deus. E esse ensinamento é um convite poderoso para refletirmos sobre o que realmente nos define como parte da família de Deus e também sobre os desafios de viver em conformidade com sua vontade nos dias de hoje. E é sobre isso e muito mais que quero que chegue ao coração de todos vocês hoje. Queria falar com muito carinho. Mas antes, sejam todos bem-vindos, acolhidos. É uma grande alegria ter a presença de todos vocês aqui neste nosso encontro tão especial, este momento para nos fortalecer, não é mesmo? Não sei com você, mas a palavra de Deus, cada vez que a ouço e a leio, me dá uma alegria tão grande, uma força
que não tem como explicar. E essa alegria, essa força que quero que chegue ao coração de cada um de vocês. Essa é a minha missão. Então, acolham com muito carinho. E claro, também quero dar as minhas boas-vindas a Maria da Paz Bezerra, ela que se tornou membro aqui do canal. Também, meu abraço vai para Hudson Muniz e Luiz Carlos Teles Silva, eles que já são membros aqui do canal. Sejam todos acolhidos e faça você também como eles. Apoie, fortaleça ainda mais esta obra, esta missão. Para se tornar membro, clique lá na página inicial do canal, tem um botão Seja Membro, lá você tem maiores informações. E queridos, como sempre, é muito importante, é essencial contextualizar esta passagem do Evangelho de hoje. Jesus está em plena missão. Ele havia curado, pregado, enfrentado críticas, atraído multidões. Sua autoridade espiritual já começava a incomodar os líderes religiosos, que se sentiam ameaçados. Então, o cenário deste evangelho é de tensão. Enquanto Jesus ensinava a multidão, sua família está lá do lado de fora, talvez preocupada com sua segurança ou até mesmo com as repercussões de sua missão. E a preocupação da família, queridos, reflete algo comum a todos nós: a dificuldade de entender plenamente o plano de Deus para aqueles que amamos. Observem, quando Jesus responde à notícia de que sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele não os desvaloriza, mas amplia a definição de família para incluir todos aqueles que vivem em obediência a Deus. Então ele transforma a visão limitada de parentesco e convida todos a entrarem nessa relação íntima com o Pai. Claro que a declaração de Jesus também nos desafia. Isso porque, queridos, quantas vezes limitamos nossa compreensão de comunidade, de família, aqueles que compartilham nosso sangue ou até mesmo nossas afinidades. Só que o Senhor nos ensina que a verdadeira família é formada por aqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus. Isso nos obriga a refletir, nos leva a refletir. Será que estamos dispostos a colocar a vontade de Deus acima das nossas preferências pessoais, dos nossos interesses, até mesmo acima dos laços que temos com aqueles que amamos? Claro, queridos, seguir a vontade de Deus exige coragem. Não é fácil, não vou enganar ninguém. É um desafio, é muito difícil. Iremos enfrentar, ou até mesmo enfrentamos, muitas provações, muitos desafios, muitas barreiras. A vida missionária, a vida de quem segue os ensinamentos de Cristo, do apostolado, de ser apóstolos, discípulos do Senhor, não é fácil. É muitas barreiras. Mas nós precisamos ser firmes. O maligno sempre quer tirar daquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes isso significa nadar contra a corrente do mundo, enfrentar incompreensões, até mesmo rejeições. Talvez você já tenha experimentado isso em sua vida. Tomar uma decisão baseada na fé, também de ser incompreendido até mesmo pelos mais próximos. Você já viveu ou vive isso? Eu já vivi. Esse evangelho, queridos, nos lembra que, ao fazermos a vontade de Deus, somos acolhidos na mais profunda e duradoura das famílias, ou seja, a de Cristo. Sei que muitos até se perguntam, mas como saber qual é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta de muitos de nós, muitos carregam, não é mesmo? A resposta, sabe onde está? Nas Escrituras, na oração, na vida em comunidade. A vontade de Deus é que sejamos santos, que amemos e perdoemos e cuidemos uns dos outros, especialmente dos mais necessitados, dos mais frágeis. Nos leva a um caminho de vida que muitas vezes contraria os valores do mundo, que nos convida ao individualismo. O mundo nos leva a ser individualistas, a busca incessante por sucesso,
acúmulo de bens, não é mesmo? Ao materialismo. Só que viver segundo a vontade de Deus não é sim uma tarefa fácil, como sempre gosto de esclarecer, deixar isso bem visível, bem esclarecido às claras. Talvez hoje você enfrente dilemas morais, desafios financeiros, relacionamentos quebrados. A vontade de Deus não elimina essas dificuldades, mas nos dá uma perspectiva diferente para enfrentá-las. É ela, queridos, que nos sustenta quando tudo parece perdido, que nos direciona quando estamos confusos e que nos consola quando estamos abatidos. E ouça atentamente um depoimento pessoal meu. Minha vida não é fácil. Muitos até podem pensar, mas ele convive diariamente ali, estudando a palavra de Deus, transmitindo para nós, fala de uma forma tão simples. Leio nos comentários, fico lisonjeado com os agradecimentos, mas quero declarar aqui, minha vida não é isenta de problemas. Enfrento muitos desafios pessoais, aqui também na minha missão. Só que o que acontece? Diferente da minha vida lá no passado, hoje eu consigo, com o entendimento que tenho, com a força, claro, também do Espírito Santo, enfrentar esses desafios com mais fé, com mais coragem, de peito aberto. As coisas não se resolvem assim, num passe de mágica, mas eu consigo observar os problemas em um nível mais alto. Consigo enxergar uma totalidade maior e sei o propósito que Deus tem na minha vida. Portanto, consigo já resolver esses problemas com mais clareza, com mais centralidade, não permitindo que os problemas, que as dificuldades abalem o meu emocional, principalmente o meu lado espiritual, para que não desvie do propósito que Deus designou para mim. Quero que isso, de forma breve falei, espero que tenha sido claro o objetivo, mas que sirva de lição para você que está aí vivendo um momento muito difícil, que acha que não tem solução. Eu já passei por isso. Já pensei como você está pensando neste momento. Não vi uma luz no fim do túnel, mas olha, a minha vida foi transformada da água para o vinho. E é isso que também quero que aconteça na vida de muitas e muitas pessoas. É por isso que, com muita alegria, levo a palavra de Deus a tantos e tantos lares destruídos, lares onde não vem uma luz no fim do túnel, onde a luz de Deus chega, onde ela penetra. Não há escuridão que persista, não há escuridão que resista a essa luz. É isso que quero de cada um de vocês, que vocês sejam reflexos da luz de Deus. Claro, queridos, nos dias de hoje, voltando às lições do Evangelho, quando o conceito de família está tão fragmentado e a sociedade valoriza mais os laços utilitários do que os profundos, podemos dizer assim, o Evangelho então nos leva a construir relacionamentos baseados na fé, no amor, na obediência a Deus. Nos convida a sermos uma comunidade viva, onde cada um é acolhido como parte da família divina. Isso significa ir além dos nossos círculos de conforto e incluir aqueles que são marginalizados, rejeitados, esquecidos. Quantas vezes nos fechamos para os outros por medo, preconceito, indiferença? Quantas vezes preferimos julgar do que acolher? É por isso que o Evangelho nos desafia a sermos instrumentos de unidade, reconhecendo em cada pessoa a dignidade do Filho e também da Filha de Deus. Jesus, ao olhar para a multidão em volta, declara: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Essa frase, queridos, é um convite a cada um de nós. Somos chamados a viver de maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver em nossas ações o reflexo do amor de Deus. Isso significa amar sem reservas, perdoar quando é mais fácil e servir quando o mundo nos diz para pensar apenas em nós mesmos.
Então pense em sua vida. Algo que você sabe que é a vontade de Deus, mas tem evitado por medo ou insegurança. Talvez seja perdoar alguém que te feriu, ajudar um desconhecido, até mesmo mudar algo em sua rotina para dedicar mais tempo à oração e à caridade. A vontade de Deus nem sempre será o caminho mais fácil, como já dito, mas é o único que leva à verdadeira paz e à realização plena. O Evangelho de hoje também, queridos, nos consola, sabe por quê? Porque nos lembra que nós não estamos sozinhos. Ao buscar viver a vontade de Deus, somos então acolhidos em uma família espiritual que nos sustenta. Quando enfrentamos desafios, por exemplo, podemos encontrar força no exemplo de outros que também seguem esse caminho. Claro, queridos, tantas pessoas se sentem isoladas, desamparadas, desconectadas. É por isso que o chamado de Jesus para fazer parte de sua família é um antídoto poderoso contra a solidão. Ele nos oferece um lugar de pertencimento, onde somos conhecidos, acolhidos, amados profundamente, não pelo que fazemos ou temos, mas simplesmente porque somos filhos de Deus. Então o Evangelho nos desafia a sermos essa família também para os outros. Em vez de esperarmos que o mundo mude, somos chamados a ser agentes de mudança. Ao acolhermos, perdoarmos, ajudarmos, mostramos ao mundo que há uma maneira diferente de viver, uma maneira que reflete o amor de Deus. Hoje, Jesus, então, nos chama. Ele quer despertar em nós algo diferente. Nos pergunta: meu filho, minha filha, como você está vivendo a esse meu chamado? Esse chamado de fazer parte da minha família. Será, queridos, que nós estamos dispostos a colocar a vontade de Deus acima de nossos interesses pessoais? Será que estamos prontos para acolher os outros como irmãos e irmãs, independentemente de suas origens ou histórias? E possamos então sair daqui deste momento tão importante de encontro com a palavra de Deus, decididos a viver segundo a vontade dele, sabendo que ao fazermos isso não apenas encontramos sentido para nossas vidas, mas também ajudamos a transformar o mundo e as pessoas. Então hoje, se aproprie desta frase. Se você puder também colocar logo abaixo nos comentários amém. Se não, amém também. Mas digite somente o seu primeiro nome e amém. Aí saberei que você me acompanhou até este momento. Senhor, quero fazer parte de tua família e viver segundo a tua vontade. Por isso, Senhor, hoje estamos aqui reconhecendo a grandeza do teu chamado em nossa vida. Queremos fazer parte, Senhor, da tua família, não por laços de sangue, mas pelo vínculo eterno de amor e obediência à tua vontade. Então ensina-nos a discernir os teus planos, mesmo quando eles parecem desafiadores, distantes do que imaginamos para nós. Dá-nos coragem para renunciar ao nosso egoísmo, às nossas preferências, aos nossos medos, para que então possamos viver plenamente como teus filhos. Ajuda-nos a amar sem reservas, a perdoar com sinceridade, a acolher cada pessoa como irmão, como irmã, assim como tu nos acolhes. Senhor, sabemos que muitas vezes hesitamos, falhamos, nos deixamos levar pelas preocupações do mundo. Por isso pedimos que renoves nossa fé, a nossa determinação de caminhar segundo os teus mandamentos. Fortalece-nos nas provações, consola-nos nos momentos de dúvida e guia-nos com tua luz quando o caminho parecer escuro. Que nossa vida seja um reflexo do teu amor para que outros também possam ver em nós o brilho que vem de quem vive, o brilho de quem vive como parte da tua família. Ensina-nos, Senhor, a ser tua voz, tuas mãos e teu
coração no mundo. Por isso hoje, entregamos nossa vida, Senhor, e declaramos: queremos fazer a Tua vontade em tudo. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que será muito importante você deixar o gostei, que é o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito e faça este evangelho chegar a mais e mais pessoas compartilhando. Faça você também a sua parte de compartilhar a palavra de Deus. Também tem um recado muito importante para você que sofre de ansiedade. Se você quer vencer esse mal, criei uma ferramenta poderosíssima. É o Evolare. O link do Evolare está na descrição deste vídeo, aí você saberá maiores informações. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.